Sim. transição. Então, meu, hoje é um episódio especial, galera. Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu já tô felizão só de você estar aqui, então já quero te agradecer pela sua presença e você estar aqui compartilhando tudo isso com a gente. Vai ser muito legal. E como sempre, Rodolfo, na verdade o Forfitcast é um podcast que eu trouxe para a área fitness, bem nichado, mas também eu trago outras personalidades, eu tenho muitos contatos no YouTube e tal. E o que eu mais abordo? Todo mundo acha que vai sentar aqui e vai falar, pô, Rodolfo é nutricionista, então só vamos falar de dieta. E na verdade não. Eu decidi conduzir o Forfitcast de uma maneira mais dinâmica e mais sobre a história do meu convidado. Então o que eu quero que você esqueça agora? Esquece que você é o Rodolfo Pérez de hoje, esquece a sua profissão, tudo de dieta, tudo da musculação, esquece tudo isso. E vamos voltar lá no começo da sua vida. Compartilha com a gente um pouco de como você... Foi o começo da sua vida, onde você nasceu, como foi sua criação, como que seus pais... Eles trabalhavam com o quê? Como você foi criado? Você tinha irmãos, não tem irmãos? Conta um pouco da sua infância pra gente. Perfeito, Renan. Bom, eu sou do Paraná. Paraná. Nasci em uma cidade chamada Nova Fátima, que acredito que você nunca ouviu Nunca falar e ouvi falar. talvez não ouça nunca na sua vida, porque é uma cidade bem pequenininha com 5.000 habitantes. Olha. Aí passei a minha infância numa cidade um pouco maior, Cornélio Procópio, uma cidade aí de 40.000 habitantes, que foi ali que aconteceu um grande episódio, né, na minha vida, onde tudo mudou. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai acabou se suicidando. Nossa, Então foi, Rodolfo. claro, né, um baque muito grande, né? Eu, minha irmã e minha mãe nos vimos ali sozinhos, eu uma criança, minha irmã uma pré-adolescente, e minha mãe, né, foi ali uma guerreira e nos criou ali com muito foco e muita dedicação. Minha mãe não me deixou herança financeira, mas me deixou aquilo que é muito mais importante. Quando eu começo, Renan, a ter preguiça de fazer alguma coisa ou até reclamar, a minha imagem, né? Eu me lembro da minha mãe, a gente morando em Londrina, que é uma cidade aí sim grande, né? Hum. Onde nós se mudamos, justamente para ela conseguir ter mais condições de trabalho e dar pra gente essa nossa educação. A minha imagem, ela pegando 12 ônibus no dia, com uma mala, né? Que tinha pobre, não tinha carro, não tinha nada. Fui ter carro depois de formado, né? Isso é uma outra história, uma outra, né? Já já a gente chega lá. Sim. Mas a gente muito pobre, né? Meu pai deixou apenas, né, dívida pra gente, né? Meu pai, acho que naquela época ele devia tomar Durateston escondido, viu, Renan? Por quê? O bicho era muito puteiro. É Era mesmo? um biscateiro No... danado. Minha mãe, tadinha, só trabalhando Coitado. tal. O dinheiro que ele ganhava, acho que ele gastava com a amante, que não sobrava nada. Então era uma vida Olha. muito dura, realmente, né? Sim, sim. Enfim. Mas aí fomos para Londrina e minha mãe, né, trabalhando cedo, à tarde, à noite, e algo até interessante também, minha mãe é professora. Então sempre tive um respeito, uma admiração com a minha profissão de hoje, que eu sou professor, né? Hum. E aquilo era muito interessante porque ela sempre buscava lecionar para uma série superior à minha. Então, por exemplo, se eu estava na terceira série do primário, ela pegava à tarde a quarta série. Então, de manhã eu estudava a terceira série, à tarde eu ia com ela e estudava a matéria da quarta série. E à noite ela dava Olha. aula para adultos. Então eu ajudava ela também na educação para adultos. Então eu estudava muito, né, durante essa minha infância, porque também não tinha com quem me deixar, então ela acabava, né, unindo Levando. ali o útil ao agradável, né? Legal. E aí foi nessa luta toda até chegar o momento ali da proximidade com o vestibular. E naquela fase, quando eu tinha 15 anos, eu conheci o professor Valdemar Guimarães em uma palestra, né? Ou até voltando um pouquinho, eu tive uma infância devido a essa correria, né, de sem uma alimentação adequada, fui uma criança gordinha. Ah, é? Claro, para os padrões de hoje da obesidade infantil era um sobrepeso, mas na época eu me lembro que tinha eu e mais 2 apenas no colégio Você sofreu bullying? pra caramba, mas Que não era bullying na época, na né? Era verdade aquilo zoação. fortalecia a É, gente, né? Claro que existem tipos, né, que realmente são traumatizantes para com criança, certeza. mas sabe por que que eu emagreci, Renan? É. Que um dia, na sala de aula, eu fui mal numa prova. Eu era muito estudioso, mas eu sempre fui muito levado, muito arteiro. Então o professor sempre ficava naquela, caramba, né? Não posso falar da nota porque ele vai bem, mas o moleque é tentado. E eu fui mal em uma prova. Aí a professora no meio da aula, Rodolfo, você tá tão gordo. Na época era outra realidade, a gente tá Hum. falando aqui de 20, 30 anos atrás. Você tá tão gordo que tá vindo gordura no seu cérebro. E Nossa! você tá ficando burro. Caralho! Aí eu falei, eu vou emagrecer e vou mostrar pra Vou ela que eu tirar a posso. gordura do meu cérebro.
E aí eu busquei uma academia de ginástica e comecei a prática de musculação com Mentira. 12 anos de idade. Então foi pelo um bullying, eu mudei a minha vida. Então foi até um bullying positivo, Com né? certeza, Porque lá. realmente aquilo me incomodou, me envergonhou na frente dos Sério? alunos e eu fui à luta.